Olá, pessoal! Estudaremos o Plano Municipal de Educação, PME, de São Pedro da Aldeia. Estudaremos em parte por se tratar de um documento extenso e faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Além disso, eu irei disponibilizar para a venda um PDF, contendo questões sobre essa temática e também um combo promocional, contendo outras temáticas, cobradas do conteúdo programático para o concurso de São Pedro da Aldeia. Além disso, é muito importante, para você ficar por dentro de todos os conteúdos, que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o PME de São Pedro da Aldeia. Continuando com as metas, agora a meta número 6. A meta número 6 fala em oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, a meta 6 fala sobre educação em tempo integral, tá? Então, oferecer essa educação em tempo integral, que a gente fala que é em turno único, para pelo menos 50% das escolas públicas, tá? Que pelo menos metade das escolas públicas existentes no município, elas ofereçam essa educação em turno único. E que pelo menos 25% atendam os alunos da educação básica, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Alunos de educação básica, são os alunos que pertencem à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio. Se tratando de município, a prioridade no oferecimento do ensino fundamental. Quais são as estratégias adotadas, quais devem ser as estratégias adotadas para poder conseguir atingir esta meta? Oferecer educação pública em tempo integral, em toda a educação básica, garantindo ali atividades de acompanhamento pedagógico, multidisciplinar, envolvendo diferentes disciplinas, culturais, esportivas, desportivas, que mantenham o aluno ali na escola, mantenham o aluno fazendo outras atividades, não só atividade de sala de aula. Então, que esses alunos eles fiquem sob a responsabilidade da educação básica, das escolas, das unidades escolares, passe a ser igual, essa responsabilidade, igual ou superior a 7 horas diárias durante todo o ano letivo, ou seja, ampliando essa carga horária. Normalmente, aquele aluno de turno parcial, ou ele estuda de manhã, ou ele estuda à tarde, ele fica ali, vamos colocar assim, mais ou menos, de 7h30 até meio-dia e meia, de 7h15 até meio-dia e 15, de 1h da tarde até as 5 horas, de 1h15 até as 5h15. Normalmente é isso de turno parcial. Agora, o turno integral, já a ideia é que passe a ser igual ou superior a 7 horas diárias durante todo o ano, aumentando progressivamente a jornada dos professores em uma única escola, tá? Que a ideia é que eles não fiquem ali tendo que cumprir horário em diferentes escolas, mas que eles cumprem uma única escola. Também institucionalizar e manter, em regime de colaboração, o Programa Nacional de Ampliação, Reestruturação das escolas públicas. O que é isso? Reestruturar a escola pública, melhorar as instalações físicas, melhorar as quadras, os laboratórios, os espaços para as atividades culturais, enfim. Também fomentar a articulação da escola com diferentes espaços educativos, culturais e esportivos, ou seja, articular a escola com outros setores da sociedade, tá? com outros centros comunitários, bibliotecas, praças, museus, teatros, enfim. Também constituir parcerias para poder estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede pública. Tá? Então, parcerias para poder conseguir preencher esse horário, aumentar essa carga horária e preencher essa carga horária com outras atividades, tá? Essas parcerias elas podem acontecer com entidades federais, estaduais e municipais, através de programas esportivos, científicos e culturais. Entre outras estratégias, tá, que é importante sim que vocês vejam essas estratégias, que está presente lá no documento, tá? Tô falando aqui em linhas gerais. Falando agora da meta número 7, ela fala em fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6 nos anos iniciais do ensino fundamental, 5,5 nos anos finais do ensino fundamental
e 5,2 no ensino médio. A meta 7, ela está falando aqui da qualidade da educação básica em termos de IDEB. IDEB é uma forma de você avaliar essa educação básica. São provas, exames que os alunos fazem. E aí, existem umas metas, os valores a serem alcançados, notas a serem alcançadas, que é estipulado por essa meta. Então, para os anos iniciais do ensino fundamental, né, que é do primeiro ano ao quinto ano, tem que ser atingido 6, pelo menos 6. Nos anos finais, que é do sexto ao nono, pelo menos 5,5. E no ensino médio, pelo menos 5,2. Então, a ideia é atingir essas médias nacionais para o IDEB. Para isso, uma série de estratégias serão adotadas, né, como capacitar os profissionais da escola, que atendam esses alunos que possuem algum tipo de deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, né, que são aqueles alunos de educação especial, de modo que a coleta de dados para o censo escolar seja feita de forma mais adequada. Garantir orientação específica aos profissionais de forma intersetorial que atuam junto a esses alunos da educação especial, elaborar e executar planos estratégicos para melhorar continuamente a qualidade educacional, enfim, uma série de estratégias. Também, mais uma vez, aqui a importância de vocês lerem cada uma. Meta número 8, fala em elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo o equivalente à formação de educação básica no último ano de vigência deste plano, para as populações de campo, da região de menor escolaridade no município e dos 25% mais pobres, e também igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Essa meta, assim, de modo geral, ela fala sobre elevar a escolaridade daqueles da população de campo, dos mais pobres, igualando também a escolaridade entre negros e não negros, tá? É uma meta que ela está falando em elevar a escolaridade média de uma faixa específica da população, entre 18 e 29 anos. Ou seja, uma população que ela não está na idade recomendada, ela está fora da idade recomendada. Então, é uma população que não conseguiu concluir os seus estudos, por N motivos, né? Então, a ideia é elevar a escolaridade média dessa população que está fora da idade recomendada. Como, né? Através da educação de jovens e adultos, através da EJA, né? De modo que você consiga alcançar no mínimo o equivalente à formação de educação básica do último ano de vigência deste plano. Só que ele especifica que é elevar a escolaridade média dessa população entre 18 e 29 anos, mas especificando aqui para as populações de campo, para aquelas da região de menor escolaridade do município e para os 25% mais pobres, tá? Ele especifica o grupo aqui em relação a essa meta. Assim como igualar a escolaridade média entre negros e não negros. Aqui a ideia de certa forma, compensar o fato de que existem grupos que eles acabam, de certa forma, sendo prejudicados, né, por uma questão de localização, de localidade. Também temos a questão aqui da desigualdade social, temos aqui a questão da desigualdade étnico-racial. Então, aqui, por essas questões, a meta 8, ela contempla, ela especifica para esses grupos. Uma série de estratégias devem ser adotadas para se cumprir com isso, né, como atender a demanda sociocultural de jovens quilombolas, jovens que vêm da escola de campo, das zonas mais pobres, das comunidades tradicionais, criando metodologias para corrigir esse fluxo e acompanhar pedagogicamente, né, de forma individualizada, priorizando aqueles que possuem rendimento defasado, mas claro que respeitando as especificidades. Implantar programas de educação de jovens e adultos, né, que é a EJA, para essa população quilombola, de campo, aqueles mais pobres, que estão fora da escola, que tem defasagem de idade séria. Implementar programas de educação profissional, né, para que esses jovens, que estão entre 18 e 29 anos, ainda são jovens, para que esses jovens eles consigam, né, atuar, eles consigam estudar, mas consigam também sair, finalizar, concluir os estudos e ter ali uma profissão,
Também promover a busca ativa dos jovens negros e pardos fora da escola. Vamos falar agora da meta número 9. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final da vigência deste PME, reduzir em 20% o analfabetismo absoluto e em 30% o analfabetismo funcional. Bom, a meta 9, ela fala de alfabetização, mas ela coloca aqui especificamente, né, da população com 15 anos ou mais, tá? Então, aumentar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais. É uma população que deveria estar o quê? Se tivesse na idade recomendada, estaria no ensino médio, né? Aumentar essa taxa para qual porcentagem? Para 93,5%. Então, elevar a taxa de alfabetização para 93,5%, especificamente da população com 15 anos ou mais. Até 2015 já passou, né? Já que esses planos, eles são decenais. E até o final da vigência do PME, deste PME, reduzir em 20% o analfabetismo absoluto. São aqueles indivíduos que eles não conseguem ler e escrever de forma absoluta, tá? Eles não têm nenhum tipo de compreensão em relação à escrita e leitura. Já reduzir em 30% o analfabetismo funcional. Ele até consegue ler e escrever, mas ele tem muita dificuldade, né? Por exemplo, na interpretação de texto, tá? Então, também reduzir o analfabetismo funcional. Quais são as estratégias que devem ser adotadas para cumprir com a meta número 9? Assegurar a oferta gratuita de educação de jovens e adultos a todos aqueles que não tiveram a educação na idade própria, né, na idade recomendada. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica. Articular e viabilizar parcerias para poder atender esses estudantes de educação de jovens e adultos, tá? Porque aqui a gente está falando de educação de jovens e adultos, né? Alfabetização daqueles que estão fora da idade recomendada. Você só vai fazer isso através da modalidade EJA, porque eles estão fora da idade recomendada, né? Então tem que ser a EJA aqui. Então, promover projetos de educação de jovens e adultos para atender aqueles que possuem educação especial, para atender aqueles que possuem especificidades, implementar programas de capacitação tecnológica, promover a formação continuada aos professores e aos alfabetizadores, realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e ensino médio incompletos para poder fazer ali uma busca ativa em relação a esses jovens. Bom, e a meta número 10 fala em oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensino fundamental e médio de forma integrada à educação profissional. Então aqui está falando de educação profissional, tá? É você integrar a EJA com a educação profissional. É você oferecer ali matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e no ensino médio, que fazem parte da educação básica, mas oferecer essa modalidade, a EJA, de forma integrada à educação profissional, entendendo que esse aluno é um aluno diferenciado, é um aluno que ele precisa trabalhar, ele precisa conseguir ter o seu sustento, ele está fora da idade recomendada, né? Ele já é uma pessoa, ele não é aquela pessoa em formação, não, ele já está formado, ele tem ali a sua família, muitos têm a sua família, então tem que correr atrás do seu sustento. Então a ideia é estimular que esse aluno complete seus estudos, mas entendendo que ele precisa trabalhar também, ele tem as necessidades dele. Então, de forma integrada, a educação profissional. Quais são as estratégias que devem ser adotadas? Manter ali um programa nacional de educação de jovens e adultos voltados à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional. Também expandir as matrículas da EJA para escolas de zona rural e escola de campo, inclusive no turno diurno, né? Porque normalmente a EJA acontece à noite, tá? Mas também expandir para o turno diurno, reduzindo o número de alunos por turma, né? Senão fica muito ruim realmente, né? Fica muitos alunos por turma, fica difícil o professor, para os alunos, enfim. Também fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, fomentar, melhorar, estimular, incentivar, incluindo no currículo programas de formação para o trabalho, enfim, uma série de estratégias que devem ser adotadas, tá, para que se cumpra essa meta. Vamos fazer uma questão para estar fechando esse vídeo, lembrando que eu já disponibilizei para venda um caderno de questões, um PDF contendo
questões sobre o PME de São Pedro da Aldeia, questões autorais, com gabarito brevemente comentado, assim como questões autorais também sobre o plano de cargos e remuneração dos profissionais de educação básica de São Pedro da Aldeia, e também um combo promocional contendo essas duas temáticas, tá? Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Vamos à leitura da questão. Segundo o PME de São Pedro da Aldeia, a meta 10 versa sobre integrar as matrículas de educação de jovens e adultos à educação profissional, de modo a oferecer no mínimo, letra A, 20% de matrículas para este grupo, letra B, 25%, letra C, 15% e letra D, 10%. Bom, segundo a meta 10, deve ser oferecido no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na modalidade EJA, do ensino fundamental e médio, de forma integrada à educação profissional. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui, explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse. Aqui no canal tem playlist de legislação educacional, para a galera da educação, de legislação ambiental para a galera do meio ambiente. Tem playlist de noções de administração pública, simulados, de diferentes bancas organizadoras de português e também de fundamentos de educação e legislação educacional, Tem simulado de português aqui, uma playlist de simulados de português da banca IBAN, Assim como de legislação educacional. Então tem muita coisa que vocês podem estar explorando, E maratonando para a sua prova. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.